De volta para o segundo bloco do Roda Viva com a sexóloga Regina Navarro Lins. Aí, Regina, quero falar de casamento, outra vez. Dois fatos que chamam a atenção nos últimos tempos. Primeiro, a insistência dos gays em oficializar a união, assinar papel, assumir o casamento. E a segunda questão, já coloquei no outro bloco. Eu fico imaginando se aquele casamento que você assistiu, inclusive, aquele casamento de princesa e que todo mundo ficou parado para ver, se não colabora, inclusive, nesse momento de união gay. Se só mostrar aquele casamento já não retrocede todo esse avanço que você acha que eu houve acho que não, Gabi, na questão de casamento. Eles já moravam juntos. Isso é uma diferença, porque, por exemplo, esse casamento de princesa, a Lady Di, quando casou, o que eu li é que ela foi dormir com a avó do príncipe Charles, reservada ali, porque ela ia perder a virgindade no dia do casamento. O príncipe William, ele já morava com a namorada, né? Quer dizer, então, eu acho que é uma encenação que não tem efeitos maiores, porque já moravam juntos, todo mundo sabe disso, moravam. Então, perde aquela ideia da princesa, que aí é noite de Mas núpcias. você acha que os gays estão querendo apenas uma união civil, uma legitimação, ou, na verdade, o que tem por trás é a fantasia do casamento? Olha, eu acho que no caso dos gays, os gays foram tão discriminados que eu acho que eles têm todo o direito agora de querer, de ser aceitos e tudo mais. Então, talvez, pode ser que depois de uma outra etapa, eles também comecem a ter que questionar se vale a pena casamento no papel. Não sei. O que eu acho é que eles querem um respeito que merecem, né? Então, Regina, uma igualdade... Por favor. Desculpa. Eu queria saber, só voltando naquela história dos múltiplos amores, eu queria saber de você se você acha que a internet pode ter um papel que pode fazer virar essa sua ideia de mudar a mentalidade. Você acha que as pessoas podem aceitar melhor a ideia de ter um parceiro real e outros virtuais? Porque muitas pessoas estão fazendo sexo virtual e tendo até relacionamentos virtuais tendo um parceiro. Será que essa questão Eu acho que a internet contribui muito para as pessoas pensarem em ter vários parceiros. Eu acho que daqui a um tempo, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e é bem possível que mais pessoas vão desejar ter relações múltiplas. E a internet ajuda, porque quando você está se comunicando com alguém, ou fazendo sexo, ou conversando, você não agradou alguma coisa, você deleta, é um clique. E você começa a conversar com o outro. Então, existe uma discussão, sexo na internet, é traição, não é traição, não tem esses papos? Sim, traição, a Mary acha que é. Olha, eu acho que a palavra traição não diz nada para mim nesse sentido. Eu acho que traição é uma coisa gravíssima, você trair um amigo, você trair um compromisso, você está com alguém porque você quer roubar o dinheiro dela, sei lá, para mim traição é uma coisa desse tipo. Mas se você relação extraconjugal... Não se aplica... Não se aplica. Mas se você tem um compromisso, se você assumiu lá de a igreja, fidelidade, ser fiel... As pessoas assumem muitas vezes porque o padre pergunta, ela responde. As pessoas não deviam fazer pacto... falar não, né? Não deviam fazer pacto de exclusividade. Esse é o problema. Porque se fizer traição... Porque elas querem fazer esse pacto. Agora, elas querem exclusividade. Mas você quer saber uma coisa? Hoje já tem muita gente que não acha que exclusividade sexual é um valor tão importante. Hoje já tem gente, então você vai chamar de traição. Às vezes eu vejo matéria nas revistas semanais, traição. Eu falei, não perguntaram quantas pessoas já não acham isso grave. Você, por exemplo, se eu não tenho pacto de exclusividade com meu marido, por exemplo, ninguém está traindo ninguém. Então, isso tem que ser levado em conta, que muita gente... Agora, na internet, eu acho que é a mesma coisa, porque tem gente que fala assim, você se relacionar com alguém na internet, você está se relacionando com a máquina. Mentira! Tem uma pessoa do outro lado que sofre, que sente, que fica afetado com o que você diz, que se emociona. Você recomenda internet para quem está, por exemplo, um pouco aborrecido no casamento, entediada? Você recomenda ou não? Eu nunca recomendei, não, mas eu acho que se a pessoa quer fazer amigos, quer encontrar pessoas, quer exercitar um pouco a sua sexualidade. Amizade, porque, na verdade, o sexo é uma coisa que o pensamento viaja, vai longe, né? Eu queria que você me explicasse melhor essa questão do aumento da bissexualidade. Só fazendo uma preliminar, nenhum ranço machista, não.
Cada vez é mais difícil a pessoa ser simplesmente heterossexual. Isso é tão estranho. Por que está estranho Não, isso? eu acho que a maioria ainda é heterossexual. Mas, sabe qual é o percentual de homossexualidade no mundo todo? Um homem gosta de mulher, ponto final. O que é o homem? E um homem gosta de mulher, Sim. ponto final. Não Sim. gosta do... Não tem eu interesse acho sexual que no outro. existe isso, sim. Agora, o aumento... Não, existe não. Isso não é... Deixa eu falar, deixa eu falar. Não, existe. Ela está falando Eu que é sei uma maioria. existe. A maioria é assim. Calma, agora, a questão da bissexualidade como tendência, em 1985 saiu uma Newsweek que na capa estava assim, bissexualidade, sexo do futuro, que você já está discutindo isso há muitos anos. Então, o que acontece? Voltando àquele sistema patriarcal que dividiu a humanidade em duas partes, homem e mulher por um lado, criou um ideal masculino e um ideal feminino, certo? Homem não chora, homem tem que ter sucesso, força, poder, coragem, ousadia. Mulher tem que ser meiga, cordata, gentil, submissa. Não foi assim? 5.000 anos que você criou isso. Agora, com a fronteira entre o masculino e o feminino se dissolvendo, com o fim do sistema patriarcal declinando, as pessoas não querem mais ter que reprimir aspectos da sua personalidade. Por exemplo... Mas e os hormônios? Não estabelecem isso também? ou Não. Nesse caso, não. Então, por exemplo, o homem não pode chorar, o homem não pode ser meigo, não pode ser emotivo, a mulher não pode ser forte, lutadora, porque isso era muito marcado. O homem não podia chorar. Bom, quando eu era criança, homem não podia lavar a cabeça com shampoo, só com sabão de coco, no máximo. Então, quer dizer, quando os homens hoje, as mulheres, estão querendo ser o todo. Eu quero ser forte e fraca, eu quero ser corajosa e medrosa, passiva e ativa, depende das circunstâncias, depende do momento. Nesse sentido é que a gente caminha para uma androginia, onde não vai haver essa coisa marcada, masculino e feminino. Eu penso que não existem. Masculino e feminino são conceitos criados pela sociedade patriarcal para aprisionar ambos os sexos a estereótipos, né? Homem é assim, mulher é assado. Então, eu acho que está diminuindo essa fronteira entre masculino e feminino, as pessoas querem ser o todo e é possível, aí entra o aumento da bissexualidade, é bem possível que as escolhas amorosas não se deem mais se é homem ou mulher, mas muito mais pelas características de personalidade que te afetam, que têm a ver com você. Nesse sentido, que as pessoas possivelmente vão cada vez mais escolher homem ou mulher. Um momento homem, outro momento mulher. Pode ser. Tem alguma pesquisa, algum número que mostre que isso está aumentando? Quantas pessoas estão aderindo a esse estilo de vida? Eu nunca vi uma pesquisa todo mundo. nesse sentido, mas quando você trabalha com a história das mentalidades, você tem que ficar muito atento aos sinais. Eu me lembrei agora que vocês falaram de fidelidade e tal. Há 3 semanas eu vi uma capa da revista do New York Times, não sei se vocês viram uma capa, a revista que sai domingo no New York Times, a capa era questionando se a fidelidade é uma coisa boa para o casamento. E toda a matéria, o cara lá que estuda isso, estava dizendo que isso é irreal, que as pessoas têm que mudar. Então, são sinais. Estou dando só esse exemplo. Porque... Então, por exemplo, você pode me afirmar que os poligâmicos são mais felizes? Não, eu acho que ninguém pode afirmar isso. Eu acho que a gente sabe o seguinte, que as pessoas sofrem muito por conta de valores que elas aprendem, porque o negócio é o seguinte, a gente nasce, um monte de coisa colocada na nossa cabeça, não é isso? A gente vai recebendo, escola, família, religião e tal. Quando você chega à idade adulta, você realmente não sabe o que você deseja mesmo, de verdade, ou o que você aprendeu a desejar. Então, o que acontece? As pessoas ficam nesses casamentos, muitas reclamam, são insatisfeitas, a insatisfação é muito grande. Então, a gente sabe que alguma coisa não está boa. Eu acredito... Bom, de acordo com você, os casamentos estão acabando cada dia mais rapidamente. Mas estão mesmo. Isso aí a pesquisa mostra, que o aumento as separações estão cada vez o casamento está durando menos tempo, Por quê? Mas as pessoas vão lá e casam de Por quê? novo. Sabe por quê? Mas casam outra vez, né? Sim, O número mas de por casamentos que está que dá? aumentando. Porque olha só, antigamente ninguém separava, não é isso? Todo mundo vê 50 anos, até que a morte não separa e tal.
Porque antigamente as expectativas em relação ao casamento eram outras. Então, se o marido fosse provedor, respeitador, se a mulher fosse boa dona de casa, boa mãe, estava tudo certo, não tinha motivo para separar. Você sabe que eu demorei muito tempo para entender por que meu avô achava um absurdo a minha tia, que era desquitada, cumprimentar o ex-marido? Eu não entendia, eu era adolescente, eu não entendia. Depois é que eu entendi, porque só se separava se fosse uma coisa gravíssima, uma ofensa gravíssima. Então, se ele separou, como é que cumprimenta, entendeu? Então, hoje as expectativas são outras. As pessoas casam querendo prazer sexual e realização afetiva. Agora, se alguma delas falha, se separa. Quer dizer, as separações começaram a surgir quando o amor entrou no casamento. Quando o amor não entrava, as escolhas eram familiares, não havia quase separação. Agora, Regina, essa questão que você estava falando um pouco de um caminho de androgenia, isso, em última análise, quer dizer, por um lado, você fala assim, bom, há um movimento igualitário, democrático, no sentido de você já não ter mais aquela posição de poder masculino, machista em relação à mulher, mas, por outro, você não vê também um caminho de empobrecimento nessa questão toda? Meio a um estilo Admirável Mundo Novo, sim, digamos assim, no aspecto de que todo mundo fique igual e que, inclusive, você já não consiga mais perceber as diferenças entre um homem e uma mulher. Por exemplo, eu estava lendo outro dia uma reportagem interessante de que as mulheres, elas veem com bons olhos que os homens hoje sejam mais sensíveis e que eles chorem, assim, mas nenhuma mulher gosta de homem muito chorão. Eu não suporto. Porque se o homem começa a mostrar muita fragilidade, o que ela está esperando ainda do homem é, de certa forma, uma certa dose de virilidade. Então, nesse sentido... Olha, você sabe que você está falando uma coisa? A Elisabeth Badinter, aquela filósofa francesa, ela fala um negócio muito legal. Ela fala que antes existiam os homens duros, né? Aí, com todos esses movimentos, surgiram os homens moles. E que, então, o que a gente tem que entrar é um equilíbrio, quer dizer, porque os homens ficaram sem saber, porque, na verdade, verdadeira, os homens estão vivendo meio que uma crise com essa mudança toda, porque fica meio sem saber como atuar, como agir. Por isso é que surgem os homens moles. Porque eu ouvi dizer assim, o homem tem que ser sensível, né? Tem que ser sensível. Aí chora o tempo todo. Eu acho que eu choro por desespero também. Regina, eu ia te perguntar isso. Você acha que os homens estão acuados com a liberdade sexual Acho que feminina? os homens que ainda não se libertaram do mito da masculinidade, porque existe o tal mito, força, sucesso, poder e tal. Quem não se libertou... Eu atendi um rapaz no consultório de 26 anos, super jovem, moderno, sarado, bonito. Ele sentou no sofá e começou a chorar, dizendo que estava pensando seriamente em suicídio, porque ele broxou 3 vezes. É terrível, né? Então, esse ideal masculino aniquila o homem, né? Quer dizer, claro que se ele broxou uma vez, a segunda foi já por preocupação, a terceira, então, nem se Mas fala. as mulheres estão exigindo isso ou Não, eles estou não se dizendo, o cobram? homem, para corresponder ao ideal masculino, ele acha que ele não pode falhar nunca, porque ele fica com a autoestima abaladíssima. Então, quer dizer, os homens que já se libertaram de perseguir esse ideal, que já não estão mais preocupados em mostrar força, sucesso, poder, eles não estão com medo da mulher. Olha, outro dia Mas os outros estão. uma bela atriz nossa, uma mulher muito inteligente, declarou, e claro, que sexo, primeira página de tudo, estava na internet no dia seguinte. Somos todos bissexuais. E é isso? Olha, o Freud dizia que sim, né? Que nós todos bissexuais, que mais ou menos por 5, 6 anos, pelas relações com mãe e pai, você vai definindo. Tem outros que dizem que sim. O Kinsey, olha que besteira, o Kinsey. O Kinsey jamais. O Alfred Kinsey, ele fez aquela escala, né? De 1 a 6, a metade todo mundo bi, aí vai sendo gradualmente até ser todo mundo hétero numa ponta, o que você falou. O cara só gosta de mulher, ponto. É o hétero totalmente. Na outra ponta, totalmente homo. E tem graduações e no meio as pessoas são bi. Eu ouvi falar, essa entrevista foi de uma coragem. Todos seremos, é um negócio muito doido. Quer dizer, daqui a pouco você vai pegar o cara como o Clint Eastwood, ele vai ter que. Ele tem que se conter. Ele e as fantasias dele masculinas, quais são os modelos? Não, mas Deixa eu acabar de falar. Não, é isso que eu estou dizendo. Figuras assim existiram desde o começo dos tempos e existirão. Atores. Isso que eu ia perguntar. Ou você acha que eles estão
Não, eu atuando. acho que na medida que diminui o moralismo, a censura de um grupo social, é evidente que as fantasias surgem mais. Por exemplo, sexo a 3.